O seu momento chegou. Você tem 400 mil reais disponíveis para comprar um carro 0 km. E além da excelência da engenharia e performance alemã, você não quer abrir mão de um belo e arrojado design, que é o caso aqui do novo Audi Q3 Sportback. Tem também o SUV, que é um design um pouquinho mais comportado. Mas enfim, você chegou no segmento premium e quer saber todos os detalhes dele. Então aguenta aí, que depois da vinheta a gente te conta tudo. Mas como sabem, não apresentarei sozinho. Para isso chamarei aqui o guia turístico de Ingolstadt. Ah, meu caro Vitônicos, como uma flecha cinza eu cheguei. Essa brincadeirinha ele fez, afinal o nome dessa cor é cinza flecha, uma cor perolizada. Existem também opções metálicas. A gente já vai falar disso, não sem antes dizer que se você está chegando pela primeira vez em nosso canal, seja muito bem-vinda e bem-vindo e saiba que a inscrição é gratuita e esse gesto nos ajuda muito a continuar produzindo e divulgando esse conteúdo. E além disso, você pode também dar um like e deixar a sua opinião nos comentários. Exatamente. Tudo isso é muito importante para ajudar que a gente continue crescendo, que a gente continue crescendo e tendo acesso a produtos tão importantes como esse. Por que eu disse isso? Porque o Q3 é um carro muito importante para a Audi no Brasil. Afinal, SUV é uma verdadeira coqueluche, SUV Premium é muito importante no mercado, na sua fatia de vendas, e SUV Coupé então nem se fala. Toda marca quer ter um no seu portfólio. Mas uma coisa que todo mundo quer ter em casa é a Lambi Lambi, porque ela é a mais inexorável, copiável e inigualável câmera da internet automotiva brasileira. E ela vai ajudar a gente a mostrar cada detalhe deste belíssimo SUV da marca de Ingolstadt. Bom, Vitônicos, eu acho que aqui nós temos o Q3 mais polêmico de design da história, porque a Audi ela é bem conservadora, na minha opinião, bem alemã no design, mas aqui ela deu uma arrojada em algumas coisas, a começar aí por essa frente, né? Exato, a linguagem que você tinha anterior a essa, ela tinha vincos muito mais característicos, mais proeminentes, né, uma linguagem de linhas mais retas. Aqui, na linguagem atual, você tem formas e linhas mais orgânicas, mais fluídas, e além desses dois vincos aqui, nessa parte do capô, você tem outros dois mais externos que vêm ali da coluna A, né, do para-brisa, e eles fecham aqui nessa peça. Exatamente. Essa peça, Vitão, que ela vem aqui no capô e forma um chanfro aqui com o para-choque, particularmente acho que a Audi fez muito bem feito e a Mercedes não fez tão legal. A Mercedes colocou uma barra aqui, uma divisão que ficou bem esquisito, o carro ficou com um bico. Aqui não, ó. Aqui ficou muito elegante, ficou uma coisa meio aerodinâmico. Eu gosto. Das marcas alemãs atualmente, a Audi é a que mais me agrada em design, e isso é um ponto forte aqui no canal, afinal, para quem não sabe, eu e o Manolo temos a formação de design, e aí você percebe essa grade enorme tomando boa parte da dianteira no acabamento no plástico cru, o logo bidimensional, né, atual da Audi, que também muito bonito, grade inferior ali num colmeia com os sensores de estacionamento dianteiros, você tem um acabamento aqui num cinza fosco, tá, que é igual independente da cor que você escolha, e aqui você tem uma abertura para esse conjunto ótico que atualmente, né, é dividido em duas partes, uma, É uma outra coqueluche, é né, Vitão? outra moda do momento. Acho que a Toro foi um dos primeiros carros que a gente viu no Brasil aqui com o farol dividido em Foi, dois foi. e vários outros modelos, várias outras marcas estão fazendo isso, tá? No mundo, o primeiro que eu lembro foi o Nissan Juke. É, eu não lembro no mundo qual É que o foi. Juke no Brasil não veio oficialmente. Exatamente. Mas o fato é que a gente tem aqui um DRL que tem uma assinatura visual com 3 opções, tá? Ele compõe aqui com esses LEDs e você tem 3 escolhas para fazer lá na central multimídia para você colocar aqui, beleza? Poucos faróis iluminam tão bem igual esse. É um Exatamente. absurdo que esse farol ilumina. Aqui nós temos um farol de LED, 100% em LED, com 2 projetores, e ele tá aqui com essa máscara negra em volta, ficou muito bonito esse elemento, e ainda faz uma composição com essa parte que imita uma grade, né, ela é bem fechada aqui, tem um sensor de É o estacionamento. mesmo desenho, né, repetindo aqui. Exatamente. E, Vitônico, se a gente passar aqui para a parte mais lateral, né, a gente começa a ver a vista lateral do carro, a gente entende um pouco da sua volumetria, e tem muita gente que diz que os pneus e as rodas são tipo o sapato do carro, né, ele é muito importante para o design do carro. E aqui esses sapatos são muito bonitos, porque você tem um acabamento que mescla um diamantado com um cinza mais fosco, tá? Nessas rodas de aro 19, calçada nos pneus 255/45, pneus Continental Contact 6Q. Exatamente, nada mais alemão, uma marca alemã, um carro alemão com uma marca de pneus alemã, certo? E ó, tem aqui ó,
a rodinha, olha que beleza, é o símbolo da casa própria ali, ó, que você pode girar aqui para Eu acho brincar. muito bonito isso. Mas isso é muito legal porque o carro em movimento, né, dependente É. de onde você parar ou quando ele tá andando, sempre fica ali com o logo da Audi na É, posição correta. esse tipo de artífice foi desenvolvido por Emerson de Barros. Foi o nosso grande Coppola, ele não gosta quando a gente para o carro com o logo torto. Ele deu uma canetada lá no É, ele acho departamento que ele da Audi. ligou lá na Audi e falou: "Faz um logo aí que eu consigo filmar direitinho, tá?". Você tem um vinco ali na parte de baixo Lá, ali né. do para-choque, ele vem subindo aqui na lateral, bem marcante o vinco. E é legal que tá um dia nublado, então você tem ali as luzes, a luz, né, que incide nele tá bem atenuada, dá para ver bastante o shape do carro. Exatamente, a gente tem um Nesse vídeo. highlight aqui, né, nessa parte a linha de cintura do carro, ela é bem marcante, mas ela não é uma linha dura, né, ela é uma linha meio arredondada, você enxerga ela aqui de uma forma mais sutil e tudo isso sobe para esse músculo, né, dessa coluna que é bem deitada, afinal, esta é a versão Sportback, né, é uma versão coupé, mas a gente também tem a versão SUV. É. Então, vamos falar um pouquinho sobre medidas do Q3? Sim, ele tem 4,53 m de comprimento, um entre-eixos de 2,68 m, 1,56 m de altura e a largura, sem considerar os retrovisores, ou seja, de paralama a paralama 1,86 m, com os retrovisores abertos 2,08 m. É um carro de fato largo, tá? Exatamente. É um carro de um tamanho interessante, né, ele não é tão trambolhão quanto um SUV muito grande, mas ele também não está do tamanho de um compacto ali, que é mais apertado. Eu acho o tamanho do carro bastante feliz. A gente tem aqui retrovisores que saem da porta, eu acho isso um detalhe de design que me agrada. Tem um plástico cru aqui nessa parte, um repetidor de seta e aqui na cor do carro. Um detalhe bastante interessante é que essa parte aqui, ó, da moldura do DLO, o que que é DLO? É Daylight Opening, que é a abertura de janelas que formam esse caráter lateral do carro de uma forma muito forte. Então, se um DLO é bem desenhado, você vai achar o carro legal. Se ele for esquisito, você vai achar o carro esquisito. E o que é legal é porque a fenda, né, das portas, os gaps, eles vão até o final, aqui ó. Você não Exatamente. tem aquela barra inferior ali que às vezes fica nos carros. E você vê também nesse gap aqui da porta traseira, ó, ele encosta aqui na caixa de roda, que é aquele minimalismo do design alemão, né? Exatamente. E o detalhe que eu ia comentar aqui, Vitão, que eu acho legal, é esse prata acetinado, ó, que me lembra as linhas S da Audi que usam muitos pratas. Só faltou um retrovisor aqui nesse prata que eu acho que ia dar uma cara legal Você também. acha? Eu deixaria assim na cor. Ah, não sei, no Sportback eu acho que era bem permissível. E aqui, ó, a gente tem essa borboletona aqui no Black Piano que faz um arremate, porque você pode ver que a abertura de janela, ela nasce mais baixa do que essa parte aqui, tá Eu vendo? fico imaginando uma opção futura de performance black com roda preta, retrovisor e detalhes tudo no preto. Pode ser que aconteça, afinal, essa aqui é a Launch Edition, né, a edição de lançamento desse carro, que é o primeiro lote que está vindo para o Brasil. A gente vai ter futuramente, espero aí, mais opções. E por falar, né, primeiro lote que está vindo para o Brasil, o chassi dele começa em W. A gente sabe que W são carros fabricados na Alemanha, mas no vídeo do João Anacleto ele fala que o carro é produzido na Hungria. Enfim, a gente ainda vai checar essa informação. Exatamente. E aí, Vitônicos, vamos fazer o seguinte, eu acho que um Sportback, que é uma traseira tão valorizada, a gente precisa virar esse carro para continuar falando de design. Carro virado, senhoras e senhores, para vocês apreciarem aqui a traseira do Sportback, essa versão coupé. E eu tenho uma pergunta para você, Vitão. Você prefere a versão coupé ou a versão SUV? Da geração atual, eu prefiro a Sportback, e você? Eu prefiro o SUV. É, Sou mais fã daquela queda mais clássica, mas acho esse aqui também bastante bonito. De fato, aqui é mais arrojado, diferentão. sai do senso comum, tá? Não Exato. que o senso comum seja algo ruim, mas se você está buscando realmente um design mais arrojado, aqui é uma baita de uma opção. E aí você tem a lanterna traseira dividida nessas duas partes, né? Tem um desenho que lembra um bumerangue ali na lateral. Isso quando acende faz um degradê, faz um jogo de luzes muito bonito. Aqui, né, Vitão, que é outra coisa que sai do senso comum, né, esse visual, assim, 2 andares da lanterna, né, com esse elemento aqui na cor do carro e tudo mais. E essa barra aqui, ó, que vocês estão vendo num cinza mais escuro, tá Ela vendo? acende todinha. Ela acende todinha, o logo acende, Acende. aqui também, tá? Ele fica branco quando o carro tá desligado, mas quando o farol tá aceso ele acende aqui no vermelhinho. E aqui dentro, ó, nessa parte aqui tá a seta, tá vendo? Ela alterna, né? Ela deixa de acender uma parte do vermelho e passa a compor a seta, aquela seta que ela vai se formando ali, né? Se a gente pode dizer assim. Sim. E aí você tem o badgezinho 4 da alegria, ou seja, tem dois T's. Isso é o sinal de tração integral aqui nos carros da Audi. E você tem um para-choque
que tem esse desenho bem fluido, né? Ele não é tão próximo à tampa, você tem ali uns 3 dedos de distância aqui para a tampa, mas essa parte também é muito próxima, né? Exato. Lembrando, Vitão, que 4 é marca registrada, É né? marca registrada. Não é tração nas 4 rodas, é 4, é a tração da Audi, Ó, né? eu vou procurar pesquisar, já deveria ter pesquisado, né, Vitão? Não, pô, Acho que é tipo uma acontece. salamandra, que é o mascotinho. Parece uma lagartixinha, né? Parece uma lagartixinha muito bonita. Porque ela mexe as 4 patinhas, assim, ó. É Como é que ela bonitinho. mexe? Que você tá atrás da... Ah, não, deixa quieto. Deixa quieto. Ela mexe as 4 Tá. patinhas, assim. Enfim, Aqui você tem o Q3 no Black Piano, tá? bonito. Cara, a traseira desse carro é bem legal, você tem o limpador que você falou. Você falou da anteninha Shark? Não falei da anteninha Ó, Shark, Black Vitão. Piano. Black Piano também. E um aerofólio bem grandão, ó. Olha como é grande ele. Aqui ele faz uma subidinha, assim, ó, um ducktail, né? Um bombonzinho do pato. Aqui tem um Black Piano para fazer esse arremate. E, Vitão, vamos falar de porta-malas? Ó, você tem a abertura aqui, ó, tá? Ele tem abertura e fechamento elétrico, já aproveitar e falar disso, ó. No botão superior você tem o da esquerda só para fechar, e esse além de fechar ele trava o carro, e como manda um bom carro alemão, você tem o triângulo nessa parte, afinal se você tiver com o bagageiro cheio, né, e precisar utilizar não vai atrapalhar, você tem os puxadores aqui, e uma luzinha de conveniência, afinal às vezes você está à noite ali buscando algum objeto, né? Exatamente. Desse porta-malas que tem uma litragem versátil, vamos dizer assim. Ele tem a partir de 488 litros, esse tem aquela parte do meio, né, que você consegue abrir ali. Exatamente, tá? que o pessoal na Europa usa muito para carregar esquis, né, Vitão? O pessoal Isso, baixa essa parte aqui do meio, coloca um esqui. No Brasil você pode carregar um berimbau, por exemplo. Um Que é berimbau. uma coisa mais brazuca, né? 40, 20, 40 vitônicos, né? Que é a parte aqui dessa divisão do banco, né? 40%, 20, 40%, tá? Você tem 2 ganchos aqui, uma luzinha do lado direito. Vou mostrar a luzinha pra galera aqui que eu não mostrei, perdão, de LED, ó. Aí você tem 2 cavas, essa aqui é mais funda, essa aqui nem tanto, só que ó, você tem a tomadinha 12 volts aqui. Ah, ela tá escondidinha aí, eu não tinha visto ela, ó. Tomadinha 12 volts pra você ligar alguma coisa. E a redinha aqui, ó, que belezinha, ó. Eu utilizei, tá? Cara, essa redinha é extremamente aqui, ó. prática. Você trava onde? Aqui, Vitônicos? Aqui Ali, ó. nesse canto, né? Isso, ó. Eu Então, utilizei porque tinha alguns objetos que eu tava carregando para não ficar aquele sambalelê, né? ficar rolando igual chiclete em boca de banguela, né? É. Que é desagradável. Mas enfim, vamos abrir aqui, Vitônicos, que a gente tem outra coisa aqui embaixo muito importante. Ó, vamos ver onde é fabricado. Onde é fabricado? Aqui tá escrito Marrocos. Será que é Marrocos? Não sei, não faço ideia. Hoje tem jogo, hein? Sempre hoje tem jogo. Marrocos e França. Meu Deus do céu. Meu palpite, que eu já fiz 2 palpites, um acertei, outro errei, né? É um cerro feio, mas tudo bem. Um errei feio. Marrocos vai ganhar. Deus te ouça, Vitônicos. 2-1, Prefiro que o Marrocos ganhe. 2-1 na emoção, tá? Bom, a gente tem um step aqui, um 4585 Aro 18, Ling Long temporário. E aqui você tem um acabamento plástico e aqui... O subwoofer aqui, Vitônicos, tá vendo? O Exatamente. sistema de som desse carro é bem legal, a gente vai mostrar pra vocês, né? Ele tem 10 alto-falantes. Aqui a gente tem o babuíno, tá vendo? Tem capinha ali, ó, tudo bonitinho. Aqui um kit de ferramentas bem completinho. Um kit de ferramentas. Um kit de ferramentas, enfim, faltou a dicção aí, é um kit de ferramentas. Aqui você tem uma pinça. Uma para pincinha? você destacar os comentários mais legais dos nossos Oh. queridos inscritos, tá? Porque tem alguns comentários que merecem destaque. Exato. A gente já fez um vídeo disso. E um prateado aqui, ó, que é um aço mesmo, é geladinho, tá vendo? É uma parte de aço aqui. Mas, Vitônicos, a gente tem que falar da coisa mais legal de comprar um carro 0 km, que é poder escolher o quê? A cor. Na verdade, para mim é a segunda. A primeira é poder acelerar o carro. Mas escolher a cor, afinal, você tem várias opções e eu peguei a corinha para me ajudar. Nenhum custo a mais é o branco Arcona, mais R$2.000 é o que custa cada uma das demais cores. Preto mito metálico, azul navarra, branco geleira, vermelho progressivo, cinza tambora, azul malpelo, que é a minha favorita, verde sálvia e por último aqui o cinza flecha. Essa aqui é a única cor perolizada. Cara, num 2026 com marcas premium, entregando em muitos carros ainda assim somente tons de cinza, branco e preto, você ter 2 opções de azul e verde num carro desse, parabéns para a Audi. Acho que eu não preciso falar que cor que eu escolheria, né? O verde. O verde. Vai ficar animal esse carro aqui no verde. Eu compraria de olho fechado. O azul malpelo é muito bonito, mas o vermelho progressivo eu acho que combina muito, e mesmo porque ele fecha aqui na lanterna, né, acaba mesclando bastante. Fica muito bom. Bom, e você, qual cor escolheria? Deixa nos comentários. Exatamente. Bom, desculpa que eu te interrompi, Imagina. mas temos que interromper esta parte do vídeo para falar de motor. Aí o sorriso é garantido, hein? Senhoras e senhores, com vocês o maior e melhor abridor de capôs de toda Ingolstadt,
na Alemanha. Ó, Ó, temos aqui uma bela haste com amortecedor. Aqui nós temos uma manta acústica para abafar este belo motor, né, Vitão? exato, não sei antes de falar dos ganchos aqui, ó, tem Ah, estampado Germany aqui, muito bonito ver esses detalhes. E aqui está abrigando de fato esse motor transversal 4 cilindros em linha de nome EA888 Evo 4 aqui da linha 2026, um 2.0 TFSI movido de acordo com a ficha técnica apenas a gasolina premium e rende seus 258 cavalos. Essa é a potência máxima que você atinge a partir de 5.250 rotações por minuto até 6.500 rotações por minuto. O torque 37,7 kgfm, né, por conta do turbo, que você atinge a partir de 1.650 rotações por minuto até 4.500, que você tem aquele platô ali desse torque muito, muito bom, que é um torque de motor V6 aspirado, cara. exatamente. Esse motor, o EA888, é um motor consagrado do grupo Volkswagen Audi, né? Ele tem várias evoluções aí, tem várias variações ao longo do tempo, e de acordo com o pessoal que é mais fanático por técnica, mais entusiasta, o Evo 4 é uma das variações mais legais. Já vi muita gente falando que gosta mais da Evo 4 do que da Evo 5, e de fato tem um azeitado entre motor e câmbio desse carro aqui para andar que é muito legal. Por falar em câmbio, ele é um S-Tronic de 7 velocidades, um câmbio automatizado. Lembrando que este motor tem acionamento por corrente de comando e, obviamente, tem injeção direta para chegar em toda esta potência. Esse carro tem tração 4, ou seja, é integral aí sob demanda, né? Distribui nas 4 rodas. Cara, muito bonito de ver aqui. Eu só tenho saudade, Vitão, quando tinha as argolinhas aqui no motor, né? Podia ter colocado, né? Ficou muito simples assim, sem argolinha, acho que podia ter, ostentando as 4 argolas. E o EA888 ele é presente inclusive no Jetta, no GLI É. aí, que é um dos carros atuais ali do portfólio da Volkswagen que a gente também quer trazer aqui para vocês. Exatamente. Até vou colocar uma curiosidade, Vitão, a plataforma desse carro é a MQB Evo, que é uma plataforma MQB que a gente conhece do grupo Volkswagen também, né? Que esse motor e plataforma também estão lá no Tiguan. Vitônicos, uma pessoa compra um SUV e está preocupada com o quê? Espaço interno. Sem mais delongas, vamos adentrar o nosso Q3 Sportback e encontrar Vitônicos, que é o homem que fala sobre portas. Parte superior, soft touch, Twitter, nessa peça plástica que vem para maçaneta. Esse acabamento aqui era um tecido, cara, de muito bom gosto. Aqui você tem um apoio de braço num couro cinza com pesponto, o acabamento black piano aqui, num emborrachado, onde você tem o botão do vidro elétrico, porta-objetos, aqui o alto-falante, e no espaço entre a porta e o banco, você tem 2 cavas aqui para colocar um porta-objetos, bem criativa essa solução, tá? E os bancos você tem tudo um acabamento, né, um revestimento, aquele couro sintético com pesponto cinza, tá? Aqui a indicação para ancoragem de Isofix para a cadeirinha do bebê, e os apoios de cabeça, cara, quase encostando no teto aqui, dessa inclinação bem abrupta, né, do Sportback. Exatamente. De acordo com o site da Audi, existem 2 opções de bancos. Tanto esse aqui que é o preto, que é a minha preferência, quanto um bege ali, uma cor mais clara, Clarinho, certo? né? Exato. Ó, vigia bem inclinado, triangular aqui, e o acabamento de forro e tapete, tá? É tudo na cor preta. Exatamente. Ó, lembrando, eles tão 2 metros e... quantos de trecho agora? Eu não lembro. Deu branco aí? Apareceu no lettering? Deu um branco arcona. Cara, eu tenho 1,79 m de altura, eu tenho 3 dedos de distância para o teto, bem próximo, apesar que aqui você tem uma parte mais abaulada em relação a essa central aqui, onde você tem a viga por conta ali do teto. Aqui eu tenho o PQP, legal que a linguagem da Audi, até o PQP ele é mais quadradinho do que a maioria dos outros carros. Você tem um gancho aqui, tá? E a coluna B tem um acabamento plástico aqui, ó, indicação de airbag. Exatamente. Vitônicos, só comentar, né? No SUV você tem mais espaço Tem aqui, mais tá? espaço, Aqui, sim. eu testei o SUV lá no lançamento, é mais tranquilo. O SUV realmente aqui, o Sportback, né? Ele é mais caído e aí você acaba tendo esse recurso aqui para tentar dar uma arejada. Temos lampadinha aqui, ó, Vitônicos, tá? Touch, tá vendo? Bela lâmpada, hein? Uma lâmpada num LED, bacanudo, tá? Tá? Eu tenho Redinha. 3 dedos de distância em relação ao banco da frente. Esse acabamento aqui, ó, ele é num plástico,
essa redinha aqui, e legal, ó, você tem uma indicação de top tether aqui, ó, Exato. no verso do banco dianteiro. Eu nunca vi isso em nenhum carro. Isso aqui é Tá? porque, provavelmente na Alemanha e em outros países, é permitido você colocar a cadeirinha do bebê aqui na frente. No Brasil, só é permitido se você tiver ou numa picape ou com todos os outros bancos ocupados com Ou cadeirinhas e por exemplo num objetos. Porsche Boxster, Num Porsche que Boxer são você só 2 pode. lugares, você quer levar o seu bebê para passear, Não, eu acho isso né? uma lei ruim do Brasil, Vitão, porque, tipo, imagina uma mãe, um pai com uma criança, com um bebê, Sozinho. é muito melhor colocar a criança aqui na frente, onde você tá perto ali, pode estar ali conversando com ela, dando o carinho pra criança, do que ela aqui atrás sozinha, entendeu? Eu penso assim, mas enfim. Você que já é mamãe e papai, deixa aí nos comentários o que você acha. Exato. Bom, Certo? temos aqui, ó, lugarzinho pra você colocar 2 copitos, certo? Beleza? E tomar uma boa cerveja alemã aqui, É, quem vai atrás eu pode. vou dar uma sugestão, tá? Paulaner, Weistenfanner, Oettinger, tá? Uma cerveja brasileira muito boa também, Serra Malte. Bom, aí não manjo nada Tá? de cerveja, Mas eu a vou ter que Oettinger é a pular. minha favorita, que é uma lata de 473 ml, amarela com detalhes em azul. Quando eu fui pra Alemanha, cara, essa lata tava 80 centavos de euro. Cara, eu acho Eu fiquei chateado, porque aqui no Brasil custava 20 reais. eu acho as embalagens muito bonitas, Lindas, Vitônicos. são lindas. Pra mim que não bebe, eu gosto de ver as embalagens. 2 USBs do tipo C, bem aqui em cima, bem legal esse lugar, fica prático, o cabo fica aqui bem prático para você estar carregando o celular. 2 saidinhas aqui de ar e uma terceira zona de ar condicionado, tá vendo? Você regula aqui, ó, e tem inclusive ó, um cliquezinho, ó. Ó, que Não bonito. sei se dá para ouvir. Obviamente, a gente tem um túnel bem alto, Tração afinal, 4, esse né? carro é tração 4, mas um detalhe interessante é que ele não é muito largo, tá vendo? Então o terceiro ocupante consegue pôr as pernas aqui entre eles, E você certo? percebe que tem um rebaixo aqui, né? Sim, No terceiro lugar aqui também. exato. E também dá mais comodidade, ó, porque vai mais próximo aqui, a perna dá mais conforto, né? Eu ia falar isso, a altura que você tem de banco pro assoalho nesse carro é muito boa. Como o Vitão com a pessoa alta, tá quase encostando aqui a coxa nessa parte dianteira aqui. E isso é bom. Mas, Vitônicos, uma coisa bem legal a gente falar lá da frente. Que é uma das melhores posições para se dirigir. Chave do Q3 na mão, senhoras e senhores. Ó, o sol tá até saindo para iluminá-la. Nós temos o botão para fechar, para abrir e para abrir o porta-malas. Belo logo da Audi. A chave bem elegante aqui, pequenininha, ergonômica. Detalhe interessante é que a gente tem aquele símbolozinho, né, aquele rebaixo de abertura, tanto nas maçanetas traseiras quanto nas maçanetas dianteiras. Além desse detalhe bem legal, escrito Audi Sportback aqui, ó, na coluna. A Audi tem colocado nos carros, eu acho um item bem legal. Aqui eu tenho banco elétrico para o motorista com ajuste de lombar, beleza? E Vitônicos é novamente o homem que fala de portas. Bom, os acabamentos das dianteiras são os mesmos em relação às portas traseiras, a diferença é que essa peça com revestimento de tecido ela é maior e dá a volta aqui nessa peça da maçaneta. E, obviamente você tem um porta-objetos maior. Uma coisa que eu tinha esquecido de falar, todos os 4 porta-objetos das portas, eles têm um acabamento de borracha, né? Tem uma base de borracha aqui, Isso ó. é legal, hein? Made in 203 CZ. Por exemplo, aqui é Czech Republic, eu acho, hein? Acho que é da República Tcheca, eu acho. Você acha? Tá. Eu não faço ideia. Tá. Sabe o que é legal? Simoldes Plastics. Sabe o que é legal, Vitão? Isso aí ser removível para você tirar Limpar. caso você derruba alguma coisa, né? Isso é um detalhe de engenharia bem O pessoal da legal. Audi deve estar olhando e falando assim, caramba, o cara fica mexendo. O cara fica no carro, né? desmontando o carro, né? Ó, Belos bancos dianteiros, hein? belos bancos dianteiros, revestimento naquele couro, tá? Com pesponto branco, tem abas laterais tanto de encosto quanto de assento, aquela ancoragem aqui de Isofix, tá? Para a cadeirinha do bebê. E regulagens elétricas, tá? Incluindo de lombar. A diferença é que no banco do motorista você tem 2 memórias. Exato. Tá? Carpete, tudo ali na cor preta, tem um veludo, né? Sim. E, cara, ó, o isolamento acústico desse carro é incrível. Aqui você tem uma transição bem arrojada de superfície de porta para painel. Coluna A, tecido claro, Twitter, soft touch, aquele tecido igual da porta, seda de ar-condicionado. Essa peça toda é provavelmente, né, um plástico que lembra um aço escovado, mas bem liso. E aqui você tem um filete num plástico, ele acende, ó, essa peça aqui, ela acende, tem um jogo de luzes que a gente vai mostrar depois, porta-luvas com trava, aveludado na parte do seu interior. Exatamente. E um charme à parte é a capa, né, do manual. Belo case, né, do manual, né, Vitônicos? Case, esqueci de falar o nome. É, case, capa, enfim. Olha isso aqui. Bonitão o manual. Alto Né? relevo.
É em alto relevo aqui, ó. Não sei se não dá pra passar essa percepção pelo vídeo. Rapaz, olha isso aqui, coisa maravilhosa. Belo manual pra você ler quando comprar o Detalhe, tem os seu detalhes em Q3. vermelho, né? É, bem o vermelho da Audi, né? Vitônicos, Muito legal isso agora, aqui, uma cara. coisa importante também da gente comentar, esse carro tem 7 airbags, tá? Tem 7 airbags. Que é o airbag aqui do centro, né? Que é o airbag central ali e tal, que é um airbag diferentão, mas que é muito interessante e muito importante É para o segurança. airbag central que passa na Praça da Sé. Nossa senhora, meu Deus do céu. Bom, vamos lá, sem mais delongas, pé no freio. Brincadeira, hein, gente? Não leva a sério isso, não. Vamos dar um start aqui no nosso EA888. Outra coisa que eu gosto, hein? Ó, pedal do freio bem largão, ó. Dá para frear com o pé esquerdo nesse carro, se você curte fazer dessa forma, beleza? Bom, vamos falar um pouquinho dessa multimídia, que vai ter um vídeo completo no canal, onde a gente vai destrinchar, já tá virando tradição a gente fazer vídeo de multimídia aqui, tá? Mas o fato é que tem uma coisa inusitada, né? A gente tem o ar-condicionado aqui de forma digital na tela, tá vendo? Ó? É bem responsivo, tá? A gente tem Android Auto e Apple CarPlay sem fio, uma bela tela de home com uma... Desculpa. Vamos lá dar um pause na música Ah, e aí. detalhe, o nome da música é The Driver. The né? Driver, o motorista. A gente tem aqui GPS nativo, certo? A gente tem lá a parte do alto com regulagem suave, equilibrada ou intenso, tá? Isso é bem interessante também. Temos bancos aquecidos aqui na dianteira, que também são reguláveis aqui pela central multimídia, beleza? E aí, além da tela de home, a gente tem aqui, ó, acesso ao GPS nativo, acesso aqui à parte de rádio, certo? Ó, Kiss FM, né? Não, é que aqui Não, é aqui é 98.5. 92.5. É que desde que mudou eu nunca mais lembrei. Pra mim ainda era 102 e pouco. Era 102, acho que ponto 3, se eu Ponto não me engano. 3. Quando você clica nesse carrinho, você tem algumas configurações bem legais, como por exemplo, a parte aqui, ó, dos modos de condução, né? Que é o Audi Drive Select. Exato, que tem um botão Tem um dedicado. atalho aí. Tem aqui um atalhinho que você clica e ele vai direto para essa parte. Você tem aí o balanceado, o Dynamic, né, que é conhecido pela Audi por ser a versão mais esportiva, olha que legal, aqui aparece uma pistinha, o Comfort e o Off-Road, certo? Que aí provavelmente ele vai privilegiar ali o sistema de tração para passar num terreno mais abrupto. Testarei isso daqui, tá? Vou dar esse spoiler para vocês, tá? Aqui nós vamos na parte de iluminação interna, onde você pode escolher aquela cor que o Vitão falou, e você também pode criar aqui, ó, tá vendo? Criar no lapisinho. No lapisinho você pode criar Fazer um um RGB, degradê, ó. Olha que legal. Cara, deve ter milhares de combinações para você fazer aqui, beleza? E na iluminação externa, você regula aquilo que eu comentei, ó lá. Você tem 3 modos do DRL, ó. Esse que forma um U, esse aqui, ó, que vai formar duas Um abinhas, igual, né? né? Um igual e um outro ali, né? E aí aqui você tem esse aqui que forma 3 risquinhos. Eu particularmente gostei mais desse aqui, que foi o que a gente deixou, e aí você põe escolhido, ele fica, beleza? Outra coisa interessante é você vir aqui na parte de display, você pode colocar a parte de brilho, né? Luminosidade. Luminosidade aqui, ó, de um ou também de outro, né? Ou os dois ao mesmo tempo. A parte de serviço, então, nível do óleo, ó, ele tem aqui tudo direitinho aonde está o nível do óleo. A parte de intervalo de serviço para a parte de manutenção, certo? Aqui no mais você tem trava elétrica central, chave VIN, atribuição, freio, limpador de para-brisa, modo autoescola, enfim. Tom de Tem alerta traseiro. tudo aqui para você configurar da forma que você achar melhor. Estava desabilitado. Exato. Ou você pode buscar. Ah, você está procurando a configuração de tal coisa. Você busca aqui e encontra. Enfim, essa central é bem completona. Aqui você tem aquela parte que parece uns aplicativos, né? E aí sim você tem aqui, ó, assistência ao motorista. E aqui o sistema de ADAS, eu nunca vi um carro tão bem explicadinho, ó, porque tem uns pictogramas mostrando, tá vendo? Ó? Aviso de distração, aviso de saída de faixa. Aqui tá no favoritos, né? Mas aí você tem os submenus, né? Então você tem aqui, ó, aviso de velocidade manual. Aqui você tem também a advertência de distância, assistência de faixa, parte de velocidade, ó, salvar a última distância, parte de freio e a parte de eficiência, ó lá, aquela assistência frontal ativa, se for acontecer uma colisão, ele mitiga aquela colisão e isso é bastante importante. Enfim, multimídia simples, direta, com visual bem legal, né? Ela é curva aqui, ó, tá vendo? Ó? Ela é curva. Ela faz uma curva aqui. Aqui a gente tem um áudio, são 12 polegadas. Exatamente. Tá? E, Vitônicos, a gente tem 2 saidinhas de ar, tá? Aqui, ó, com uma prateadinho. O Drive Select, que o Vitão comentou, desligar o controle de tração, desligar o Start Stop aqui. Aqui você tem acesso à câmera, tá vendo? Ó? A gente tem a câmera traseira ali. Fala aí, Vitão. Sempre que você desligar e voltar a ligar o carro, né, sair do carro e entrar novamente, você vai ter que voltar a acionar aqui. Isso é padrão por uma questão não tem uma memória, de tá? normas, né? É uma questão de padrão mesmo. Aqui você tem sensores dianteiros e traseiros. Aqui você tem o reverse.
esse carro volta até 50 metros. Então, ele é como se fosse um Ctrl Z. Você entrou num beco ali, em alguma coisa que você não consegue sair, não consegue dar ré, uma garagem apertada, você aperta o reverse e ele volta 50 metros. Lembrando que acelerar e frear é por sua conta, ele vai fazendo ali no volante essa reversão ali. Temos assistente de estacionamento, ó lá, tanto para entrar e sair aqui, ó, de vagas, tudo direitinho, ele faz isso para você. Isso é muito comum de carros alemães aí que a gente já conhece. E aqui um atalho também para esse sistema ali, ó, para a parte de hadas, você clica aqui, ele já vai direto para esse menu, beleza? Black Piano aqui, ó, nessa parte, se você abrir, você tem um carregador por indução. Back piano. É o Black Piano. Eu falei Back Piano? Se eu falei, desculpa. Duas USBs, certo? E aqui, tomadinha 12 volts aqui para você ligar algum carregador, alguma coisa que você prefira. Aqui a parte de infoentretenimento, você pode passar de música para os lados ou aumentar e abaixar aqui o volume, ó, ou passar aqui para o lado. Botão de ligar e desligar, freio de estacionamento eletrônico, 2 porta-copos, um frisadinho aqui charmoso, um couro bem bacana Acabamento aqui, ó. no lateral aqui também. Também, ó, bonito esse couro, hein, Vitão? E ó, você tem a regulagem de altura, aqui base emborrachada. Exatamente. E, Vitônicos, aqui, ó, esse volante da Audi, que eu particularmente acho ele estiloso, tá? Teve uma galera que não curtiu tanto o design dele, né? Ele tem como se fossem 4 raios, né? Que forma esse vão, né? Com o prateado aqui. Eu acho bonito, tá? Aqui, comandos de voz e da parte do rádio, né? Do som, né? Aqui do piloto automático adaptativo com monitoramento da faixa, beleza? Essa tecla de visualização mexe ali no painel, ó. Então você clica aqui e tem essa visualização. Esse painel é essa coisa compridona, tá vendo? É esse salchichão aqui alemão, ó, que ele vai de fora a fora, tá? Eu confesso que eu acho um pouco estranha essa sobra escura aqui, ó. Eu acho que podia ser um pouquinho mais alto, mas não é algo que eu deixaria de comprar o carro de jeito nenhum, tá? Conta giros, ó lá, para você ver ali o giro do motor. E, Vitão, além dos pedal shifts aqui, ó, que são pedal shifts plásticos grandões, uma coisa que eu achei que a Audi conseguiu inovar algo que nunca ninguém tinha feito. Olha essa chave de seta aqui, muito Ela é louca. contínua de um lado pro outro. Ela é uma barra, né? Ela vai desde ali da esquerda, onde você tem a seta de fato e os limpadores dos vidros traseiros e dianteiros, até essa da direita, onde você tem a manopla de câmbio. E é muito preciso, cara. Olha lá, drive, S, ré e o parking é aqui, ó. E ela acompanha justamente essa base plana, né? A base e o topo plano do volante. Eu achei bem da hora isso aqui, Vitão. Essa linguagem é muito bonita mesmo. E aqui a gente tem a parte do acionamento dos limpadores, a seta, né? Ela é esse carinha aqui, ó. Tá bem ergonômico, tá? Ó. Aqui, ó, acesso facinho isso aqui, beleza? Limpador traseiro. Aqui você tem aquele modo ali alto e com intensidade da chuva, né? E aí para dar o farol alto você puxa essa alavanca aqui, beleza? Bom, painelzinho que eu comentei com vocês, painel simples e direto. Média aqui, ó, de quilometragem tá fazendo com litro. A parte do piloto automático. Aqui é um misto de estrada e cidade 7.8, porque na cidade eu fiz 5.2. Com muito trânsito. Na estrada, 8,5 para 9. Vamos falar daqui a pouquinho também de consumo. Aqui, ó, 400 km ainda de autonomia, com aí um pouco mais de meio tanque. Nesse cantinho aqui, ó, a gente tem a parte do farol, que ele pode ser automático, pode ligar e desligar. Ele aparece aqui, ó, quando você mexe, tá vendo? Ó, onde que ele tá. Aqui o sistema do farol de neblina, que nesse carro já é aquele sistema automático aqui, né, que ele não precisa de um farol de neblina, ele faz lá dentro. Farol de neblina traseiro, só use se tiver neblina. Aqui tem um porta-treco, tá vendo? Pra você colocar as coisas aqui. O piloto automático tá aqui, ó, nesse picolézinho pendurado aqui embaixo, tá vendo? Tem tudo bonitinho aqui, os botõezinhos. Aqui você tem a parte de vidros elétricos, que tem uma textura bem legal, ó. Textura bem legal, você pode travar para trava de criança ou só uma porta ou só a outra. Isso é bem interessante. Um detalhe que eu acho de extrema qualidade, vidros duplos, ó. Você põe a mão aqui, você sente, são vidros duplos, faz parte desse isolamento acústico. Retrovisor asférico bem aerodinâmico. Aqui, ó, PQP. Aqui eu arrumo minha careca com lampadinha. Você também, né, Vitão? Igual aqui, tá? Você tem retrovisor eletrocrômico, borderless, muito bonito. E aqui, ó, você tem no touch a abertura do teto panorâmico. Vamos medir em hang looses quanto que a gente tem. Vamos lá. Será que dá para abrir mais um tequinho? Não, é só um pouquinho. Você tem um hang loose ponto .2 aqui brincando. Aí você, voltando aqui no touch, você fecha. E o outro botão aqui à direita é para você fechar a persiana. E ela tem um bloqueio total, né? Ela é bem opaca.
isso dá um conforto térmico também muito bom, cara. Exato. Só uma coisa que eu acho que é pequeno aqui perto do SUV, o SUV tem um tetão maior, Mas eu entendeu? não ligo, eu acho que é legal assim, no mais clássico. Eu gosto do tetão Eu acho que grande. aquele teto inteiriço eu acho que é exagerado, cara. Eu, pelo menos, pessoalmente não faço tanta questão de teto solar. E você, provavelmente você tá pensando em comprar aqui, é porque também você valoriza esse como um dos itens de conforto, né? Eu curto o tetão grande. Vamos, Vitônicos, dar um rolê com esse carro? Bora. Vitão, Agora eu tô falando mais alto, porque às vezes eu falo baixo. Depois eu falo alto de novo. olha que beleza o quanto tem de regulagem de profundidade esse volante, Tem bastante. cara. Putz, que maravilha, hein? Bastante regulagem de altura também. Obrigado, Audi, por fazer ergonomia como deve ser feita. Eu só tenho um detalhe de falar desse volante, porque como o botão na direita para volume e passar música é touch, muitas vezes se você esbarrar por ele ser muito sensível e responsivo, você acaba às vezes trocando de música sem querer. Pelo que eu sei, ele não é touch, você tem que apertar. Ele O de volume é touch. Esse se você esbarrar para baixo, ele tem um touch mesmo. Tem razão, Vitônicos. É que o de passar você tem que apertar. De fato é uma coisa que eu acho botão touch no volante um negócio então sem eu cabimento. acho isso meio... É meio ruim mesmo. Pode ser um detalhe que te incomoda, mas a gente precisa falar. Exato. Bom, os retrovisores, eles não são lá muito grandes. Eles têm uma aerodinâmica, né? Ele meio bicudo assim para a parte externa do carro. É quase um trapézio. Assim, então ele tem um formato diferentão, né? E vou te falar que ele é muito bom, porque ele é asférico, né? Então tem um bom campo de visão, mas ele não é o retrovisor maior do mundo, não, tá? Temos regulagem de altura do cinto aqui para o motorista, para você também, né, Vitor? Um carro desse aqui precisa ter. Né? Precisa ter, exatamente. E, cara, a posição de dirigir, a gente estava até conversando aqui antes de gravar, ela é um pouco SUV, eu acho ela até um pouco alta, mas ela tem um encaixe muito bom, entendeu? Então, assim, você fica muito bem encaixado e você não tem tanto realmente o sentimento de SUV aqui. Você tem o sentimento de um sedã mais alto. É um sedã mais alto, que a gente comentando aqui no backstage do Alma, porque por mais que seja de fato um SUV, você não percebe isso, ele tem uma posição muito acertada. E também o ajuste elétrico de banco deixa tudo mais no mínimo detalhe ali. Sim. Mesmo se você é uma pessoa mais baixa ou mais alta, você ir tranquilo aqui no... E uma coisa que eu gosto, Vitão, o banco, o assento do banco, você vê ele de lado, ele faz assim, né, ó. Você consegue tanto colocar a altura, quanto uma espécie de um tilt, né, que você faz tanto da parte traseira, quanto da parte aqui dianteira, onde é a traseira que você fica mais encaixado. Às vezes quando o banco é muito reto... Você fica com a perna meio voando, ou dependendo da dinâmica, parece que dá uma escorregada, né? Exatamente. E, Vitão, outra coisa que eu acho que contribui demais com a dinâmica desse carro, ao volante aqui, essa sensação de você vestir o carro, é que o volante ele tem uma pega perfeitinha, né? Olha o tamaninho dele, que legal, cara. Não, e detalhe, aí vai aí o diâmetro de giro, tá? Porque com uma volta um pouquinho mais, você já tem o esterço total do carro. Ou seja, você não precisa ficar dando aquela volta toda com um volante que normalmente é redondo. Aqui você não tem muita essa necessidade. E de fato muitas pessoas podem estranhar, pô, mas um volante mais quadradão não é ruim para você ficar fazendo esterço? Não. Aqui não. Aqui não. Isso que você comenta dele, vamos dizer assim, uma volta só, ele aponta o carro todo. Ele aponta bastante. É uma questão que a gente chama um volante direto, né? Então, como que você percebe isso? Você virou um pouquinho do carro, estamos aqui numa reta, né? Pouco que você vira, o carro está apontando. Ou seja, o volante ele é mais afilado, ele tem mais precisão. E isso é uma coisa que carros mais refinados vão te entregar. Quanto menos refinado o carro for, mais bobo vai ser o volante, mais volta você vai ter que dar e mais imprecisão. Aqui não, aqui você tem esse feeling bem de carro alemão, bem da Audi realmente, de um carro bem gostoso e bem perceptível, um carro comunicativo na hora de você dirigir. Parte dessa comunicação vem de uma suspensão que tem um acerto, que isso a Audi faz como ninguém. Ela acerta o carro pro Brasil muito bem, né, Vitão? Sim, não somente a tração 4 aqui, mas essa suspensão, que na dianteira ele é independente McPherson, na traseira ele é independente Multilink. Cara, é o carro no trilho, velho. Exatamente, a gente tem uma suspensão muito boa e você tem um mix aqui daquela suspensão firme alemã, que é boa de curva, muito boa mesmo de curva, e você tem um pouco do mix de um carro confortável, de um SUV familiar bastante gostoso de dirigir, entendeu? Então você tem os passageiros confortáveis, todo mundo muito bem, e um carro bem na mão, ó. Rapidinho eu aponto aqui pro lado, fiz uma troca de faixa, ó, passei numa lombada aqui e pisei tudo aqui para comentar sobre isso.
Cara... Pra ultrapassar também o Yaris que tava lento pra caramba. Então, se você quer andar numa boa, anda na direita. Anda na direita, cara. Por favor, entendeu? Isso daí assim, não tá com pressa, não tem problema. Não tem problema. Tem 2 faixas aqui, fica na direita. Fica na direita. Ninguém atrapalha ninguém. Você tem um câmbio muito rápido, ó. Pedal shift aqui, ó. Olha a velocidade que esse câmbio trabalha. Isso é muito legal, é fruto desse câmbio automatizado que é extremamente competente. Ele permite boas trocas, ó. Eu consigo vir aqui, ó, olha isso, e colocar uma marcha, a primeira aqui, ó, e ele leva o giro lá em cima, tá vendo, ó? E tanto a troca para ir e para voltar são muito rápidas, tá? Se você é uma pessoa que procura um carro familiar, um SUV, precisa de espaço, mas não abre mão de esportividade... Não abre mão disso. Cara, aqui você tem um conjunto muito legal. Você tem uma mescla aqui de um carro que ele é esportivo, ele tem aquela performance bem aflorada, né, da linha 4 Audi, com um carro que você vai conseguir levar a sua família, e cara, é um porta-malas bom, voltando a falar de espaço, é um carro que tá indo para 500 litros de porta-malas. Sim, cara, que é o tamanho de vários SUVs médios que a gente tem no nosso mercado. Mas, cara, assim, ele é um carro prazeroso ao volante, eu acho que foi isso que me ganhou. Quando eu tive a oportunidade de ir lá no lançamento, né, a gente até... dividiu bastante, porque o Lipe e o Paulo estavam lá. Um abraço pra vocês, meus queridos. Cara, tem um feeling Audi muito legal aqui, muito bom mesmo, e pra mim a dinâmica e o azeitado do motor e do câmbio me ganhou demais, que era uma reclamação, apesar de eu não ter dirigido a versão anterior, a segunda geração. Nem eu. Muitas pessoas comentaram que faltava ali um pouco, né, desse casamento, dessa coisa. A Audi resolveu de uma forma incrível, acho que muito do custo de aquisição desse carro está na dinâmica. Ele é um carro que ele precisa ser dirigido. Então você está em dúvida entre o Q3 e algum concorrente, vai andar no Q3, cara, porque assim, o carro é bom de andar. Aqui, ó, nessa curvinha de teste, ó, clássico tração, trabalhando. Ó como o carro, óbvio, a carroceria é alta, então você tem um pouquinho de jogo, vai ter um pouquinho disso, normal, mas olha isso, como esse carro ganha velocidade, engole as curvas. Isso é uma coisa de carro alemão, ele é um estradeiro nato, ele é um carro que se dá bem com velocidade, ele se sente à vontade com velocidade. E cara, a tração 4 é Desculpa, maravilhosa, cara. Isso me ganha, Vitão. Esse carro é muito... Isso me faz que com essa grana desse carro aqui, eu nunca ia pensar num carro chinês, desculpa. Porque isso aqui o chinês não entrega. Que é um refino, olha isso aqui. Eu acho que são muitos anos também, né, de projeto, que, cara, quando você tem experiência, ninguém tira isso de você. Sim, cara. Então, assim, e outra, a história que a Audi tem de pistas, né? Sim, porque Brasil, a questão, né, da Audi 4, a gente volta a falar também da parte de automobilismo, de rally, né, das várias vezes em que a Audi participou não somente do WRC, mas de outros tipos de competição, 24 horas de Le Mans, no qual ela foi campeã várias vezes. Um grande nome que eu sempre gosto de falar quando eu falo de Audi é a Michele Mouton, cara. Sim. Cara, então assim, a Audi tem DNA de pista. Isso daí você vê que é evidente da maneira como eles traduzem isso para um carro de rua, né? Exatamente, cara, é isso, é DNA, é experiência e know-how que os caras têm. Total. Vamos trocar, Vitônicos? Tá na minha vez, né? Muito bem, senhoras e senhores, a bordo do banco certo, que tem um volante na frente, um volante com design diferentão aqui, né, do Q3 Sportback. Vamos falar um pouquinho de história, tá? Em 2012, portanto há 14 anos atrás, foi lançada a primeira geração do Sportback. Provavelmente você já conhece alguém que teve, ou você mesmo que está assistindo, já teve um. E aí em 2015 teve o facelift, tá? Dessa primeira geração. Quando a gente vai para 2019, chega a segunda geração dele, com mudanças substanciais ali também no carro. E em 2022 chega para a segunda geração a Sportback e a 4, tá? Que a gente tem até hoje. E agora no 2026, aqui a terceira geração. Num total, esse carro já vendeu aí mais de 2,5 milhões de unidades ao redor do mundo. Ou seja, é um dos sucessos da marca, não à toa, né? Cada vez mais o mercado automotivo está pedindo SUVs e a Audi fazendo a leitura dela para isso, da maneira Sportback aqui, que eu acho que ficou de muito bom gosto. Freio aqui realmente muito responsivo, lembrando, né? Não sei se eu cheguei a falar de freios. A gente falou de freios? Falamos, meu caro Vitão, de temos freios. discos ventilados nas 4 rodas. Nas 4 rodas. Falamos de novo agora. Suspensão acertadíssima, né? Que eu falei lá da McPherson na dianteira, Multilink na traseira. Lembrando, se eu já falei, tô repetindo, me perdoem. Dinâmica, cara, é um carro que vai de 0 a 100 km por hora em apenas 5,9 segundos.
e chega a 210 km por hora. Essa velocidade é limitada eletronicamente por segurança. Mas pensa, hein? Se você tirasse a focinheira aqui desse Audi, ele iria bem mais, cara, porque ele não tem tanta área frontal assim. Quando a gente fala de relação peso-potência, ele tem 1.780 quilos, cara. É um carro bem recheado, né, com todo esse acabamento, toda essa construção robusta, que rende a ele 6,89 quilos por cavalo. Cara, abaixo de 7 é sorriso garantido. Exatamente. A gente sempre comenta, né, que entre 8 e 10 você vive bem, abaixo de 8 você se diverte. Então, bem-vindo à diversão, certo? Vitônicos, a gente tem um carro aqui, de acordo com a ficha técnica, faz 8 na cidade. Lembrando que a média de cidade ela é complicada de ser falada, porque depende muito do quanto de trânsito você pega. São Paulo, por exemplo, onde a gente mora, é uma cidade muito ingrata. Se você pegar muito trânsito, facilmente o carro vai fazer 6 km com litro, tá bom? Não. Ontem eu fiz 4,5. É, com muito trânsito é isso, tem o que fazer. 4,5, 5,1. E, Vitônicos, na estrada esse carro, diz a ficha técnica que faz 10,3. Eu vou fazer uma viagem com esse carro nesse final de semana e vai ter um outro vídeo no canal. E aí eu comento um pouco sobre o consumo rodoviário. Mas eu acho que tá ok aí, por tanto de potência e de diversão que o carro te entrega, tá? A gente tem um bom tanque de 60 litros e te dá uma boa autonomia na estrada. Isso me empolga, tá? Você vai ter uns 600 quilômetros de autonomia. Eu acho que carro com tanque pequeno... 600 litros de autonomia. Exatamente. Não deixa de ser 60 litros. A caixa d'água de gasolina. Exato. Então você vai ter autonomia boa, tá? Tanques pequenos incomodam ali para viajar, para uma série de coisas. Por exemplo, a gente sempre comenta aqui, e não falando mal, mas porque a engenharia existem suas magias. A Nissan faz tanques de 41 litros. Bem pequenos mesmo. E existem tanques menores, tá? Exato. Bom, Vitônicos, vamos falar um pouquinho também do custo desse carro quando a gente fala de revisões. A gente tem ali a primeira revisão 1 ano ou 10 mil quilômetros na casa de R$2.700, tá? Aí a de 2 anos ou 20 mil quilômetros na casa de R$3.000 e depois nunca mais baixa de R$3.000. A 30 mil quilômetros ou 3 anos, R$3.400 e a quarta de 40 mil quilômetros ou 4 anos, R$3.092, tá? Preços no site. Preços do site. Totaliza aí R$12.300 até 40 mil quilômetros ou 4 anos. Muitas pessoas vão atingir essa quilometragem na metade do tempo. Exatamente, porque é um carro que eu acho que o cara vai comprar para usar mesmo. Acho que tem mais um perfil estradeiro de final de semana, ou pode ser um carro do dia a dia se você tiver ali muita amizade com o frentista. E assim, é um carro que eu acho que muitas pessoas vão blindar no Brasil. Esse patamar de carro já tem aí mais uns 100 mil provavelmente de uma blindagem. Vamos falar de preços, Vitônicos? Bom, ele tem duas opções, né? Você tem o Q3 SUV, que é 389.990, 10 mil a mais você chega aqui no Sportback, que é o 1400K, afinal ele tem 2 mil a mais por conta dessa cor, uma faixa de preço interessante. Só voltando a apontar um pouquinho de dinâmica, né? Eu tenho alguns amigos que quando a gente conversa sobre carro, né, a gente fica muito feliz, inclusive, tá? Que cada vez mais pessoas às vezes vêm em uma festa, às vezes numa reunião de amigos, falam assim, tô precisando comprar tal carro, qual que você acha que é mais legal? Ou a pessoa já fala assim, eu já vi um vídeo seu, né, um vídeo de vocês. Eu vejo que tem alguns amigos que ficam se apegando muito ao 0 a 100. 0 a 100 é um fator legal para você ver performance? Sim, mas não é tudo. Eu acho que a relação peso-potência é muito mais importante. Relação peso-potência é mais importante. E no final das contas, cara, dirigir é onde você vai ter a sensação do carro, tá? E a sensação, voltando a falar de preço, é porque ele tem concorrente, sim. Tem concorrente direto que nós vamos falar lá fora, Vitônicos. Bora? Meu caro Vitônicos, em tese, se a gente colocar ali no balaio, esse carro concorre diretamente com o Mercedes-Benz GLA e com o BMW X1, certo? O GLA está mais perto de preço, o X1 está R$70 mil mais barato. Particularmente, eu gosto muito do design da Audi e acho que esse carro tem um conjunto muito interessante. Acho também que vai vender muito bem, porque ele entrega tudo o que você precisa e um baita desempenho. Bom, ainda não testei os outros dois concorrentes, mas queremos trazê-los aqui para o canal. E se por acaso você tem algum seminovo ou usado que queira aparecer por aqui, mande e-mail para contato@almaautomotiva. E te faço uma pergunta, esse vai ser o primeiro Audi que você vai colocar na garagem ou você está indo de uma primeira ou segunda geração do Q3 para essa atual? Deixa aí nos comentários e não esquece de se inscrever, gratuito e de fato nos ajuda muito. Exatamente. Esse mesmo e-mail, contato@almaautomotiva.com.br, você pode mandar aqui uma proposta de parceria e aí todo mundo vai sorrir de orelha a orelha e você pode colocar sua marca aqui para mais de 7 milhões de impressões. Vamos embora, meu caro Vitão?
Nós vamos almoçar no restaurante alemão. Ah lá, sempre ele falando de comer. Chucrute, Chucrute. com aquele misto de salsichão, É. que é muito bom, velho. Então faz assim, a gente vai dirigindo, na volta você dirige, porque aí eu vou tomar uma cerveja. Que é o que você vai encontrar aqui no novo. Deixa eu... Peraí.